É pela graça de Deus que estamos mais uma vez convosco com mais uma mensagem de fé. Nós estamos anunciando a mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como ele anunciou aos profetas, seus servos. Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Na mensagem de hoje, ouviremos sobre o mistério dos 7 tronos de misericórdia. Os segredos de Deus que estavam ocultos, escondidos antes de todos os séculos, antes de todas as gerações, têm sido revelados nestes últimos dias pela voz, pela trombeta, pelo som da trombeta do sétimo anjo de Apocalipse 10:7. Ouça agora, nesse instante, mais uma mensagem que te dá fé de arrebatamento. Jesus disse assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Ele, respondendo, disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Senhor, abençoa este culto, abençoa estas pessoas, santifica cada um de nós pela Tua palavra nesse instante, para que possamos compreendê-la e entendê-la pelo mesmo Espírito que a escreveu. No Teu nome, Senhor Jesus, nós te pedimos. Amém. Sentai-vos. Depois que o ministério de Jesus saiu do lugar onde ele tinha sido criado e se expandiu pelas cidades vizinhas e se tornou conhecido como homem dos milagres, o profeta da Galileia que operava sinais, prodígios e maravilhas, todos agora queriam ouvir aquele homem pregar. Todos queriam saber quem era aquele homem, aquele jovem pregador, que trazia uma palavra diferente daquela que as pessoas estavam acostumadas a ouvir. O povo de Israel, pelo contrário do povo gentil, eles têm por tradição estarem sempre no santuário, sempre na igreja. Eles têm seus momentos de orações. Eles tocam a trombeta em cima dos muros, convidando as pessoas para a oração da tarde. E assim sucessivamente. Então não tinha coisa que acontecesse no templo, na igreja, que não era de conhecimento de todos. A notícia se espalhava. Eles estavam muito acostumados com os rabinos, pessoas de idades, os guardiões da lei, que guardavam aquilo que era sagrado, os 5 rolos de Moisés: o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, Números e Deuteronômio. Estes 5 livros que compunham a Torá para os judeus era o que era de mais sagrado, e daí saiu centenas de leis, dentro dessas 600 e tantas leis que Deus criou quando entregou a lei moral e cerimonial através de Moisés. Eles guardavam aquilo, eles ensinavam e exigiam que o povo cumprisse. E as pessoas admiravam os rabinos pelo cuidado que eles tinham, pela sinceridade, por sempre estarem em cima, instigando o povo a cumprir os mandamentos. E ainda com o perigo de serem mortos aqueles que não cumprissem, como no caso da mulher
que foi flagrada em adultério, eles levavam, em certos casos, para serem apedrejadas. E quando apareceu um jovem pregador, com um ensinamento diferente, com uma coisa nova, as pessoas foram ver o que estava acontecendo, se preocuparam e levaram isto ao conhecimento dos sacerdotes. E Jesus iniciou seu ministério, chamando todos para si, através das curas, dos sinais, dos milagres. A cura, a manifestação dos dons de cura, de cegos vendo, de aleijados andando, não era esta a função do Messias na terra. Isto era apenas um sinal de que ele estava na terra. O seu ministério não era esse, de fazer apenas isto, era apenas como algo para chamar a atenção, era uma atração. Tanto é que depois que Jesus atraiu as pessoas para ele, para os sinais que ele fazia, ele então começou a pregar a sua mensagem. E quando ele começou a pregar a sua mensagem, a coisa era dura, diferente do que as pessoas estavam acostumadas a ouvir, e por isso ele ficou sozinho, apenas com os 12 que estavam com ele. Até mesmo alguns ministros, um grande grupo de pregadores, 70 que ele tinha escolhido, que tinham feito sinais, prodígios e maravilhas em nome dele, deixaram ele de lado. Porque o ministério de Cristo não era apenas de curar enfermos, expulsar demônios, libertar oprimidos. Não era só este. E os discípulos, os 70, estavam muito bem neste ministério. Porque é o ministério que cresce, é o ministério que dá fama, é o ministério que dá popularidade, porque os pregadores se apresentam diante do povo como um todo-poderoso. E dizem, vamos ver hoje o homem, o grande curador divino, o que prega a cura divina, e traga os enfermos, tragam isto, façam aquilo. E o homem cresce, o homem cria fama, e o homem enriquece com isto, negociando com a fé simples do povo. O ministério de Cristo não era isto. Era apenas chamando para atrair as pessoas para a mensagem que ele viria, ou veio para entregar. E quando ele pregou a mensagem, os outros o deixaram. Abandonaram eles. E mesmo aqueles que ainda ficavam para lhe ouvir, Jesus começou a falar por parábolas. O reino de Deus é semelhante a tal e tal coisa. O reino de Deus é semelhante a isto e aquilo. E os discípulos ficavam admirados, dizendo, olha, mas não custava nada ele falar abertamente. Não custa nada Jesus dizer o que ele realmente é. E quando chegaram e perguntaram, por que tu fala a eles por parábolas? Por que não diz abertamente se és o Cristo? Vocês lembram que tem também esta referência? Jesus deixou bem claro aqui por que não falava abertamente. Falava apenas por parábolas. No livro de São Mateus, onde nós acabamos de ler. São Mateus, capítulo 13. Você que não acompanhou do início, que está ligando o seu rádio agora. Em São Mateus, capítulo 13, versículo 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas todos têm ouvido, mas nem todo consegue ouvir. Você pode escutar um barulho, mas você não entende o significado. Você pode escutar o som da trombeta, mas você não foi treinado para saber o que aquele som significa. Quem já foi no exército sabe disso. Tem a trombeta, tem um som para despertar, tem um toque de recolher, tem a hora do almoço, tem a hora de render a guarda, tudo tem um som. Mas para isto eles estão treinados para captar que som é aquele. Por isso Paulo disse, se a trombeta der um som incerto, as pessoas não se preparam. Você tem que saber o significado de cada som. Nós temos que entender o significado de cada escritura. Nós temos que entender o que significa cada profecia. Nós temos que entender em qual tempo ela se cumpre, quando, como e através de quem. Esperamos que a Bíblia se cumpra, mas como esperamos o cumprimento dela? A escritura terá que se cumprir através de alguém, em alguém, através de alguma pessoa. Sempre foi desta maneira. Veja as profecias do Antigo Testamento e veja que quando elas se cumpriram no Novo Testamento, elas se cumpriram em pessoas. Porque a Bíblia é a letra,
Por trás desta letra foram palavras que foram pronunciadas. Estas palavras foram pronunciadas por homens. Estes homens foram inspirados pela mente de Deus, pelo grande Espírito Criador dos céus e da terra. Sempre que ela se cumpre, ela tem que se encarnar, ela tem que se fazer carne. Ela tem que ser vivificada. Por isso que ela tem que ser pelo Espírito. Aí Jesus disse: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: mas por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhe: porque a vós é dado conhecer os mistérios, mas do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Para aquelas pessoas que acham que todos são filhos de Deus, como pensa agora, vendo um versículo como este? Propositalmente, Jesus falava por parábolas para que as outras pessoas não entendessem os mistérios. Agora, se você não entende os mistérios, como é que você vai entrar nesse reino dos céus sem entender os mistérios desse reino? Se o homem não sabe qual é a vindicação, qual é o sinal do Messias, aqueles que não sabiam qual era o sinal do Messias, não receberam como Messias. Nenhum deles. Quem estava em Jerusalém e viram, quando os reis magos, ou os 3 homens sábios, que estudavam os astros, os planetas, as estrelas, e eles entraram dizendo: onde está o rei dos judeus? Que rei é esse? Não sabemos de rei nenhum. E eles proclamaram: nós vimos sua estrela no Oriente, e nós seguimos ela durante esses 2 anos pelo deserto, e quando chegamos aqui na cidade, ela desapareceu. É por aqui. Ora, aqueles que estavam na cidade, eles não estavam aguardando aquele sinal, porque eles tinham se esquecido que tinha uma profecia, a profecia de Balaão, quando ele profetizou que o cetro não se arredará de Judá, e uma estrela procederá de Jacó. Aquela é uma das profecias mais lindas do Antigo Testamento, e se cumpriria quando a estrela da manhã brilhasse, que era Deus em carne, nascendo na terra, trazendo luz para o mundo, dizendo: eu sou a luz do mundo. Em outras palavras, ele está dizendo: eu sou a estrela da manhã, eu sou a estrela que brilhou. Mas os homens que estavam, os estudiosos das Escrituras, eles não aguardavam este sinal, e por isso não viram. Depois que os 3 reis, ou os 3 sábios saíram, eles procuraram os escribas, procuraram os pregadores, e disseram: diga-me, tem alguma coisa referente a essa estrela? Eles foram ver os livros e encontraram a profecia de Miqueias, e descobriram até a cidade onde ele nasceria. E tu, Belém, Efratas, não és menor do que as outras cidades, porque de ti sairá o libertador que apacentará o meu povo, o povo de Israel. Tinha estas escrituras, mas eles não sabiam onde encontrar o sinal para cumpri-la. Agora, se foi assim nos dias de Cristo, seria também a mesma coisa nos últimos dias. As escrituras que teriam que se cumprir em nossos dias, todo mundo sabe quais são, porque a Bíblia está lida, traduzida em todas as línguas e todos os idiomas e dialetos. No entanto, as pessoas não sabem qual é o sinal que comprova o que é que vindica o cumprimento das escrituras. E por não saberem onde procurar o sinal, onde encontrá-lo, eles ficam se batendo, esperando se cumprir, e já se cumpriu e não sabem. Chegará o momento que o arrebatamento se dará, e ficarão esperando o arrebatamento, porque não sabe aonde se dará o rapto. Não sabe aonde acontecerá o rapto. Em que lugar estarão os filhos de Deus para serem tomados? Para poder você fazer uma viagem, você tem que deixar sua casa. Ou você acha que só está viajando quando entra no transporte? Você sai do seu trabalho, você despede de família, você apronta mala, você toma banho, você troca de roupa. Tudo isso é a viagem. Você vai até o local da estação e fica lá esperando. As pessoas não sabem onde esperar. Só um profeta pode nos indicar isto. Mesmo que você tenha visto nas Escrituras. Mas e o sinal que vindica a Escritura se cumprindo? Quando se vindicou, você foi lá e viu. Quando disse: aonde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Bem, o corpo é a palavra é Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Este verbo, quando ele foi expressado,
Ele se foi vivificado, ele se fez carne, ele nasceu no ventre de uma mulher e estava na terra em pessoa. Antes, quando se falava dele, os profetas diziam: assim diz o Senhor. Quando o Senhor estava na terra, ele disse: na verdade eu vos digo. E as pessoas não viam isto. Não viam isto, porque são mistérios que não é para as outras pessoas perceberem. Podemos falar isto anos e anos e anos. Estamos pregando estas coisas há tanto tempo atrás. No entanto, as pessoas não verão. Mesmo muitos que podem se assentar, pode sentar aqui, pode orar, pode jejuar, pode vigiar, pode buscar, e mesmo assim pode não ver a vindicação do sinal, do que está se cumprindo. Isto é unicamente para os filhos de Deus. E eu creio que estou falando para filhos e filhas de Deus. Eu tenho que crer que estou pregando para tudo quanto é de pessoas que são filhos e filhas de Deus, porque eu não sei quem são os predestinados para o rapto. As pessoas não creem na predestinação e acham que é só você pregar o evangelho e todos que vir, todos que levantar a mão e aceitar Jesus estão salvos. Não é assim. Estamos lançando rede neste mar, nesta multidão de nação, povos e línguas. Se vem 200, 300, 500, 1000, dali pode sair 1 ou 2, apenas isto. Mas temos que pregar como se isso fosse para todos, como se a salvação fosse para todos. Porque na verdade o é, mas esse todos é apenas os filhos de Deus. É aquilo que Jesus disse: quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Quem se sente atraído pelo Calvário? Somente os filhos de Deus. Esse é o todo. Esse todo, nos dias de Noé, foram apenas 8. Esse todo, nos dias de Ló, foi um pequeno grupo, ele e 3 filhas, e 2 filhas, aliás. Esse todo no tempo de Cristo era uma pequena congregação. Foram 12 que o seguiram, e mais algumas outras pessoas ali. E nos dias de hoje, continuamos pregando para todos, mas sabendo que a palavra de Deus que está sendo ministrada, que está sendo pregada, ela está sendo dita em parábolas, para que aqueles que não têm semente de vida eterna em seus corações não possam compreender. Antes se escandalizam e dizem: isso é duro de ouvir. Duro é esse discurso. Quem consegue ouvir isso? Quem consegue entender isto? Porque quando os mistérios são mostrados, os mistérios põem as escrituras de ponta cabeça, vamos dizer assim. É uma reviravolta tão grande. Porque quando os mistérios do dia de Cristo foi revelado, no dia que ele estava na terra, aquilo confundiu as pessoas de uma maneira tão grande, que chamaram ele de Belzebu, de falso profeta, de impostor, de filho ilegítimo, de demônio, todas estas coisas. No entanto, o que é que ele estava fazendo? Ele estava cumprindo as escrituras. Mas o cumprimento é diferente daquilo que as pessoas esperam. Porque as pessoas colocam sua mente, sua interpretação na Bíblia. E não é segundo o nosso pensamento. Não é segundo eu sei, segundo eu vejo. É segundo o que Deus diz que é. Porque o mundo está em confusão religiosa. Porque as pessoas estão nessa confusão tão grande, com tudo quanto é de interpretação das Escrituras. Simplesmente porque eles não têm o assim diz o Senhor. E quando não houve assim diz o Senhor, gente, o povo se corrompeu de uma maneira tão terrível. Veja o período de 400 anos que houve entre Malaquias e João Batista. 400 anos sem o assim diz o Senhor na terra. E aquilo foi tão tremendo que quando houve agora um profeta, João Batista, pregando o arrependimento de pecados, ele foi aceito, o ouviram, o entenderam. Não, senhor, ele foi degolado, ele perdeu a sua cabeça. E Jesus, na sua vindicação, no seu ministério de Filho do Homem, ele encontrou quantos que estavam esperando por ele? Aí ele repete a pergunta: quando o Filho do Homem vier, ou quando o Filho do Homem se manifestar, porventura encontrará fé na terra? Porque mais uma vez o Filho do Homem se manifestaria na terra através de um profeta e encontraria a humanidade tão perdida em seus credos e dogmas, assim como Deus, como Filho do Homem na Palestina, encontrou aqueles rabinos judeus, ensinando tradições dos homens para as pessoas, ao invés de ensinar a palavra para as pessoas. Mas isto é falado em parábolas justamente para que eles não possam ouvir, para que eles não possam entender. A Bíblia, as Escrituras Sagradas, tão falada, tão ensinada para as pessoas,
Mas é como se estivesse um véu na frente, que eles não conseguem ver a revelação dela. A Bíblia não pode ser entendida através de conhecimento de teologia humana, mas pela revelação de Jesus Cristo. Vamos ver aqui algumas escrituras para darmos prosseguimento. Eu disse que teríamos algumas escrituras aqui, e os nossos ouvintes podem estar acompanhando, e vamos ver no livro de Colossenses, capítulo 1, aos Colossenses, está depois de Filipenses, Efésios, Filipenses, aí entra a epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 26 e 27. Aos Colossenses 1, 26 e 27. Paulo fala assim: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Veja, este mistério que Paulo se refere estava oculto desde todos os séculos. Paulo está dizendo aqui que desde que houve história da humanidade, ou desde Adão, sempre este mistério estava oculto. Por que estava oculto este mistério? Porque não era para as pessoas saberem, entenderem o significado deles. Deus sabe como trabalha. O mistério esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer entre os gentios. Que mistério é este? O mistério é este: Cristo em vós, esperança da glória. Gente, parece uma coisa tão simples. Que mistério é este, Paulo? Cristo em vós. Simples. Será que nós conseguimos entender o que é esse mistério? Por que Deus escondeu desde antes? Desde todos os séculos, desde que houve geração na terra, Deus escondeu este mistério. Cristo em vós. O que é Cristo? Cristo não é diferente de Deus. Cristo é o Deus feito carne. Cristo é a unção máxima. É ungido. Isto é o que é o Messias, é ungido. Não é uma segunda pessoa de Deus. É Deus na terra. Esse é o Messias. E ele sempre traz o sinal. E o sinal vem acompanhado com uma voz. E Deus escondeu isto desde os séculos. E o mistério era apenas isso: Cristo em vós. Sabe o que é Cristo em vós? É Cristo não agora sobre o homem. É Cristo agora morando no homem. É o homem e Cristo se tornando um só. É Deus que criou os céus e a terra, agora atuando através do homem, falando através do homem, vivendo no homem, amando através do homem, abençoando através do homem, dando vida através do homem, matando através do homem. É Deus comendo, bebendo, andando em 2 pés. Cristo em vós, a esperança da glória. Isto é tão tremendo que ele deixou escondido desde que houve geração na terra. Este foi sempre o plano de Deus. Cristo em vós, Deus morando no ser humano. Você encontra nas Escrituras que Deus tem seus 3 tronos. Ele nunca fica sem um trono. O primeiro trono foi estabelecido no céu. Neste trono, ele é um trono de juízo, é um trono de julgamento, é um trono vingativo, é um trono de onde saem raios, relâmpagos e trovões. Mas os atributos de Deus que aqui na terra foi colocado para serem manifestos, eles se tornaram perdidos, eles caíram através de Adão. E de acordo com a lei daquele trono, ninguém
poderia ser salvo. Ninguém poderia voltar para Deus. Ninguém poderia alcançar a glória. Ninguém poderia habitar junto com Deus. O que é que ele fez? Ele teve então que mudar de trono. Deixou este trono de raios, relâmpagos e trovões, o trono onde os serafins e os querubins aclamam dia e noite: aqui é lugar santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Onde estava eu e você? Perdido, nascemos já em pecado. Não tínhamos nenhuma parte com aquele lugar. Então ele deixou aquele trono e assumiu um trono aqui na terra. E esse trono foi na pessoa de Cristo. Aleluia. E quando Deus se converteu em Cristo, ele pôde agora fazer com que aquele trono se tornasse um lugar de misericórdia. Porque houve um sangue derramado no Calvário. Aquele trono, então, pôde ser um trono de misericórdia. Por isso que durante as 7 eras da igreja, que Deus está na forma de Filho de Deus, porque isso são mistérios que estava oculto. Ele então é intercessor, Cordeiro intercessor. E que trono é este? Não é um novo trono que foi montado. É o trono que é chamado trono do Pai. Ou o trono que ele habitava anteriormente. Isto são mistérios que só seriam revelados pelo 7º anjo de Apocalipse 10:7. Paulo entendia os mistérios? Não, senhores. Mas ele disse que os mistérios foram aclarados um pouco. Deus estava começando a mostrar agora seus mistérios. Nos dias de Paulo. Por que a Paulo? Por que não mostrou a João Batista? Deus não mostrou estas coisas para João Batista. Tanto é que não mostrou que João Batista até duvidou que Jesus era o Cristo, o prometido, o enviado Deus, o Emanuel. Não mostrou para nenhum outro. Mostrou para Paulo, porque Paulo era um profeta da palavra. Era um profeta da palavra. E ele veio iniciar a dispensação das eras da igreja. Por isso ele teve que vir como um profeta especial. O primeiro mensageiro e apóstolo, ela também profeta. E ele veio unindo as coisas, separando o Antigo Testamento do Novo Testamento, a antiga aliança da nova aliança, e mostrando para as pessoas que tudo aquilo que eles viram no Antigo Testamento estava encerrado em mistérios e que agora Deus deixou mostrar um pouco para eles. E Paulo não entendia todas as coisas. Por isso, muitas coisas que ele pregou, muitas coisas que Paulo falou, ficaram incompreensíveis. Porque Paulo falava pelo Espírito, nem ele mesmo sabia das coisas que estava falando. Tudo, desde que houve geração na terra até o final da geração, seria revelado pela mensagem do 7º anjo. Só nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocasse sua trombeta, aí todos os segredos que Deus falou através de todos os apóstolos e profetas durante todo o tempo, aí tudo seria esclarecido quando na terra tivesse um mensageiro, um anjo de Deus. Um anjo, um mensageiro, emendando os cabos soltos, tudo, e com a obra de restauração, mostrando tudo que os homens do passado não tinham ministério para mostrar, porque não era o tempo. Não era o tempo de ser visto, não era o tempo de ser esclarecido. O mistério é Cristo em vós. Por quê? Porque depois que ele revela os selos, que ele pega o livro da redenção e o abre, ele desce como um anjo forte de Apocalipse 10:1 para assumir o coração dos seus filhos. Este é o trono de Deus. Para assumir o coração da sua igreja, onde ele está sentado, reinando hoje. É um reino espiritual onde Cristo está reinando como rei nos corações dos seus filhos. Por isso que quando ele estava naquele segundo trono, em Cristo, quem falou mal dele, ele disse: isso está perdoado. Pode fazer o que quiser, isso tem perdão. Mas quando eu voltar e me assentar no trono do coração dos meus filhos, da minha igreja, porque esse era o mistério que estava escondido, era Cristo em vós. Quando eu estiver nos corações deles, desses meus filhos, desses meus pequeninos, o que for falado contra não terá perdão. Você sabe por quê?
que cada vez que Deus tem se manifestado na terra, é ali que está a misericórdia. As pessoas confundem. Os pregadores podem confundir estas coisas. Muitos ministros podem não conseguir ver ainda estas coisas que foram reveladas pelo mensageiro. E ele disse, muitos não compreenderão o mensageiro, como não compreenderam o primeiro, Paulo. Na mensagem, o trono da misericórdia, parágrafo 151. Veja, tronos relâmpagos. O que é isso? O que? Lá você encontra as 7 lâmpadas. Ou lâmpadas, ou 7 estrelas. E aquilo são chamadas 7 espíritos. Diante do trono de Deus no céu, quando João descortina, ali na revelação do Apocalipse, ele vê diante do trono 7 lâmpadas, brilhando ali, que são os 7 espíritos de Deus enviados a toda a terra. Não é que Deus tenha 7 espíritos. São 7 dispensações da manifestação desse espírito na terra. Seria esse espírito se manifestando através da mensagem do primeiro anjo para a era de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Agora veja, 7 manifestações do Espírito Santo das 7 eras da igreja. Sempre pensamos no reino do céu. O rei, quando esteve na terra, ele estava entre vós. Estaria dentro de cada um de vós. E isso aconteceu dentro da casa. Quando ele, na forma de Espírito Santo, voltou para habitar na primeira era da igreja. Nova geração. Desde todos os séculos, este mistério de Cristo em vós ficou escondido. E ali começou então a ser mostrado para o povo, através daquele profeta vindicado da palavra. E ele fez isto mostrando que tudo no Antigo Testamento era símbolos para o Novo. E durante Paulo para cá, o que tem acontecido? Houve o período das 7 eras da igreja, o tempo da plenitude dos gentios. O tempo em que Deus, dentre nós os gentios, tira um povo para o seu nome. O que tem acontecido durante esse tempo? Durante esse tempo veio a apostasia, que foi profetizado pelo primeiro mensageiro, o apóstolo Paulo. Ele disse que haveria uma apostasia geral nos últimos dias. Ele disse para Timóteo que os homens não sofreriam a sã doutrina, não suportariam o evangelho verdadeiro, mas teriam comissão nos ouvidos, amontoariam para si doutores, conforme as suas concupiscências, desviariam os seus ouvidos da verdade, com ela debaixo do braço, dia e noite. Mas a milhões de quilômetros da verdade, voltando a fábulas, a contos, a historinhas, a contozinho de trancoso, como dizia o povo do norte. O povo é acostumado a ouvir história, historinhas da Bíblia. Naquele tempo disse Jesus aos apóstolos, quer dizer, valeu para aquele tempo. É assim que começa a leitura. Houve um profeta lá, Jonas, e conta aquelas historinhas. E o povo está acostumado a ouvir a história de Bartimeu. O povo está acostumado a ouvir a história de 10 leprosos que um vem agradecer. O povo está acostumado a ouvir histórias da Bíblia. O profeta de Deus para esta geração pregou a mensagem intitulada Levantando e Tirando-o da História. Tire o Jesus histórico, faça ele vivo hoje para você. A Bíblia não pode ser contada como história. A palavra de Deus, ela tem que ser vindicada, vivificada e outra vez vivida por seres humanos. Caso contrário, não há Cristo em vós, esperança da glória. Nós não vamos viver de historinhas do passado. Nós temos que saber que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que houve durante as eras da igreja? Houve 7 mensageiros. Para a era de Éfeso, houve uma mensagem. Para a era de Esmirna, Deus tinha uma mensagem na terra. Enquanto isso, as pessoas foram desviando, cada um para um lado. Mas Deus tinha uma mensagem na terra. Na era de Pérgamo, Deus tinha outro mensageiro. Na era de Tiatira, Deus tinha outro mensageiro. Na era de Sardes, tinha um mensageiro, Martinho Lutero, e estava lá levantando ali a reforma protestante. Na era de Filadélfia, tinha John Wesley, que sustentou a espada do Espírito. E na era de Laodiceia, onde as religiões se multiplicaram, se tornaram milhares, cada uma ensinando diferente, cada uma com visão diferente. Mais uma vez,
Deus traz o mensageiro com uma mensagem profética. Em todas as eras, onde estava o corpo, onde estava a palavra de Deus, onde estava o sinal de Deus sendo vindicado, as águias foram se alimentar lá. E em cada era, aonde estava a palavra de Deus vindicada, manifesta, ali estava o trono da intercessão. Ali estava o trono da misericórdia. 7 manifestações do Espírito Santo das 7 eras da igreja. Os 7 tronos de misericórdia para o povo. Para o povo. Você sabe o que é trono de misericórdia? Sem misericórdia, não há perdão. Encerrando a misericórdia, pode gritar para o perdão que for, não tem jeito. Quando, em cada uma das eras, quando a era terminou, o profeta de Deus disse, Deus então me envia um mensageiro no final daquela era. O povo rejeita o mensageiro. Deus recolhe o mensageiro para si e recolhe também aqueles que aceitaram a mensagem. E aqueles que rejeitaram, Deus solta uma praga sobre eles. Estudaremos isso qualquer tempo para que vocês entendam como isso tem acontecido. Deus recolhe o mensageiro, recolhe aqueles que ouviram a sua mensagem e solta uma praga para os outros. Um juízo, a praga que Deus solta é um juízo temporário para aquelas pessoas que rejeitaram a mensagem. Poderíamos falar de vários tipos de juízo temporário. E o juízo temporário terrível para esta geração, que podemos ver também, é todos pensarem que são filhos de Deus, que estão fazendo um trabalho para Deus, e no dia do juízo ser dito, afastai-vos de mim, malditos. Como maldito? Como? Eu fiz tanta coisa. Fez, no entanto rejeitou a misericórdia que eu enviei. Rejeitou a misericórdia. Como rejeitei a misericórdia? Se eu sempre estava olhando as Escrituras, preguei as Escrituras, fiz isso, fiz aquilo. Ora, os judeus também estavam fazendo. No entanto, não viram o Messias, a vindicação do Messias, e ficaram pedindo sinais. Você estava lá naquele período de tempo? Estava. E não conheceu a mensagem que eu enviei, que varreu os 4 cantos da terra? Ali estava o meu trono de misericórdia. Ali estava o lugar através de quem eu estava intercedendo. E você não viu? Você não alcançou esta misericórdia? Está procurando o trono de Deus aonde? Onde Deus está? É mais simples pensar em Deus apenas no céu. Como é mais simples para os irmãos trinitarianos pensar em 3 tronos. E pensar num bem velhinho lá, o Pai, outro mais novo, né? O Filho, e outro lá diferente, o Espírito Santo. É cômodo para eles pensarem isso, porque a mente humana, ela não consegue entender como é que o Pai se tornou Filho. Eles não conseguem captar as 3 manifestações do Deus vivente. O Espírito criativo, que não pode morrer, que não pode sangrar, mas o preço era sangue. Então ele se tornou um corpo, ele se tornou carne. O que é Jesus Cristo? A profecia dizia que ele era o quê? E seu nome será Emanuel, que quer dizer o quê? A segunda pessoa da Trindade conosco? Não, que será Deus conosco. Como se entende isso? Vou e venho para vós. Ele foi, voltou na forma de espírito. Antes que Abraão existisse, eu sou. Antes de Abraão existisse, eu sou. Quando ele se encontrou com Abraão, o que é que ele disse? Eu sou o Deus de teus pais. Quando se encontrou com Moisés, que nome darei para o povo de Israel? Ele disse, diga ao povo de Israel que eu sou, te enviou. Quando ele se fez carne, estava ali na terra, perguntaram, mas escuta, nós somos filhos de Abraão. Deus agora respondeu a mesma coisa. Antes que Abraão existisse, eu sou. Amém. Eu sou. Eles conseguem entender? Não, não conseguem entender. No Antigo Testamento, este grande espírito criativo falou a palavra para os seus profetas através de uma corona de fogo. Quando no Novo Testamento, depois que ele disse, eu vim de Deus, volto para Deus, ou seja, eu vou voltar a ser a forma que eu era antes de eu ter sido feito carne. Quando ele voltou para aquela mesma essência, encontrou aquela luz. Paulo encontrou o mesmo pilar de fogo que guiou Israel.
E aquela luz o cegou, caiu do cavalo e disse: quem és? A luz já não disse: eu sou o Deus de teus pais. A luz disse: eu sou Jesus. A mesma luz. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Porque ele estava com outro nome e tinha se dado a conhecer na terra com este nome, Jesus, que significa o quê? Jeová é salvação, Jeová Salvador. Vem? Isto consegue se entender pela mente normal, pela mente intelectual que aprende em seminário? Não, senhores, isto é só por revelação. Isto é só por revelação. A mesma coisa a respeito do trono de misericórdia, a mesma coisa a respeito da intercessão. Aqui estão eles, 7 tronos de misericórdia, 7 tronos, 7 igrejas, 7 estrelas, 7 manifestações, 7 espíritos, 7 lâmpadas. Oh, que coisa tão perfeita! Quando falamos que não há intercessão fora desta mensagem, é porque sabemos do que estamos falando. E olha que estamos pregando isto há quanto tempo? Nunca tinha lido isto antes de hoje. Hoje, agora. A primeira vez que eu li esse parágrafo na minha vida foi antes de vir aqui, ali dentro. Peguei, passei assim e encontrei esse parágrafo. A primeira vez que eu li isto aqui, na minha vida, foi hoje. Vocês sabem que esta mensagem chegou esta semana. Mas já pregávamos isto, por causa da revelação que temos recebido a respeito destas coisas. Por isso que o mistério era Cristo em você. Porque é Cristo no homem, fazendo a sua obra. E aquele que não aceitasse o sangue aspergido, aquele que não aceitasse o sangue derramado, não havia perdão para eles. Não tinha como escapar, se tivesse fora do sangue, no umbral da porta. No umbral da porta, lá no Egito. Vocês lembram disso? O cordeiro era morto, colocaram lá o sangue no umbral da porta. Quem estivesse fora, não tinha jeito. O anjo da morte matava o primogênito. Tinha que estar debaixo do sangue. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Carne e sangue, sabemos que não era do reino dos céus, mas precisa do sangue aqui na terra. Você tem que aceitar o sacrifício sangrento. E é por isto que ele, quando viesse habitar nos seus redimidos, quando ele viesse reinar através dos seus redimidos, cumprindo a sua última etapa aqui na terra, aquilo que Paulo disse: eu levo em meu corpo os restos da aflição de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, é onde Cristo está, é na sua igreja, no seu corpo, ele como cabeça. Por isso a palavra tem vindo para fazer esta junção entre o corpo e a pedra de coroa, que é ele mesmo que foi rejeitado. Por isso agora, quando ele vem, parece esses corpos humanos, frágeis, fracos, homens e mulheres, comedores de farinha. E Deus vem e é aceito. Ele bate na porta, você sai e o recebe. E ele então entroniza-se, domina a tua vida. Outra vez em sangue. Deus encarnado outra vez. Carne e sangue. E as pessoas não poderão encontrar o favor imerecido de Deus agora, fora da obra que ele está realizando na terra. Não podem, não tem como. Todos os que rejeitaram os tronos de misericórdia que Deus enviou, a mensagem de cada mensageiro para cada era, esses se perderam. Ou estarão esperando a grande tribulação. Porque em cada era da igreja teve suas virgens nécias. Em cada dispensação teve as virgens nécias. Em cada era. A era de Éfeso teve as suas virgens nécias, teve a parte da noiva. A era de Esmirna e assim sucessivamente até chegar em nossa era. Apenas por revelação. Mas esse mistério estava escondido, estava oculto desde antes da fundação do mundo. E o mistério é este: Cristo no homem. Cristo cumprindo agora a sua palavra no homem e na mulher. É por isto que quando um redimido, quando o eleito descobre estas coisas, quando ele vê estas coisas, cargo de igreja não segura mais, cargo que se tinha não segura, amizade não segura, nada, porque ele quer estar se alimentando do que é perfeito, do que é correto. Palha seca não sustenta ovelha, de maneira nenhuma, não é?
Somente o alimento sólido da palavra, da revelação da palavra, é que sustenta, que é alimento de ovelha. Sem isto ela fica esquelética, magra, não produz lã, muito menos leite. Vamos ler mais uma escritura aqui antes de encerrarmos. Efésios capítulo 6, versículo 19. Aos Efésios capítulo 6, versículo 19. Está escrito assim. No versículo 18, Paulo pede oração e súplica da igreja. Para quê? No versículo 19 ele diz: e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, através da pregação da palavra. Se estamos esperando anjos batendo asa para revelar os mistérios de Deus, você vai ficar esperando por muito tempo. De maneira nenhuma. Deus não vai enviar anjos batendo asas como estão esperando. Os anjos de Deus que viria trazer, porque Deus não manda anjos para pregar o Evangelho. Deus não envia anjos batendo asinhas para pregar o Evangelho. Os anjos celestiais, quando vêm, é com uma missão especial. É com uma missão especial, trazendo a mensagem de Deus para o anjo da terra, para o anjo terrestre. Deus enviou o anjo e ele teve que enfrentar, batalhar, seria outro estudo, estou pensando muito sobre isso. Ele teve que enfrentar o rei do norte por 21 dias. Mas venceu e entregou a mensagem para Daniel, para o anjo terrestre. O sétimo anjo de Apocalipse 10:7. Ele não teria nada para entregar para o povo, ele não poderia fazer nada para o povo se antes não recebesse o livro aberto do anjo forte, Jesus Cristo. O anjo terrestre, ele precisa primeiro receber de cima. E enquanto as pessoas estão esperando anjos batendo asa, trazendo alguma coisa nova, vão ficar esperando. Quando você encontra no livro de Apocalipse os 3 anjos com o evangelho eterno para pregar para as nações, para pregar o juízo de Deus para as nações, a humanidade está esperando estes anjos. No entanto, você sabe que esses 3 anjos já vieram, já pregaram suas mensagens de juízo. A mensagem do último anjo, o que é? É sair dela, povo meu, para não ser participante dos seus pecados, para que não incorras em suas pragas. Irmãos, o ministério do sétimo anjo, de Apocalipse 10:7, é unicamente o mistério de Deus. O ministério dele, do sétimo anjo, do mensageiro enviado à 7ª era da igreja, o seu ministério, é unicamente mostrar os segredos de Deus que estavam ocultos desde o princípio. Para poder ele fazer isto, ele primeiro tem que fazer uma obra de restauração. Ele teve que fazer isto. Tudo que os mensageiros passados não conseguiram, tudo que os reformadores não conseguiram, o sétimo anjo de Apocalipse 10:7 viria trazer. O que Irineu não conseguiu, o que São Martim não conseguiu, o que Columba não conseguiu, o que Martinho Lutero não conseguiu. Martinho Lutero trabalhou tanto, ele enfrentou o Império Romano, ele enfrentou o Papa, enfrentou o mundo inteiro. No entanto, ele não conseguiu fazer tudo, ele apenas fez uma reforma. Que reforma? Por que uma reforma? Você sabe o que é uma reforma? Você sabe o que é uma reforma? É uma caiação, uma limpada. Dá uma limpada, tira as casas de aranha, tapa os buracos dos pregos. Foi isso que Martinho Lutero fez em todo o seu trabalho. Por que fez esta reforma? Porque ele sabia que no início o evangelho era diferente. Não tinha venda de indulgência, não tinha que subir escada de joelho com uma cruz nas costas, não tinha que pagar tanto por uma missa para tirar alguém do purgatório. Ele sabia que isso foi invenção. E ele lutou até morrer para tirar estas coisas do meio da igreja. E levantou a reforma protestante junto com muitos outros reformadores. Mas muita coisa ficou para trás. As pessoas continuaram batizando usando os títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Lutero foi quando? 1500 e pouco. Quando foi que foi instituído o batismo trinitariano? 325. Imagine quanto tempo. De 325 a 1500 e tantos. Muitos anos. No engano, no pecado religioso, na mentira religiosa, todos achando que estava tudo bem. O evangelho original dos apóstolos foram perdidos durante as eras da igreja.
Martinho Lutero fez uma reforma, junto com Calvino, com Knox, com John Huss, com muitos daqueles reformadores. Quando chegou no tempo de John Wesley, ele trouxe uma luz mais, porque já houve agora a restauração dos dons, que tinha sido esquecido tudo para trás. Tudo, eles não conseguiram. Eles apenas fizeram a reforma. Precisava de um homem com o ministério de Elias para restaurar todas as coisas. Esta restauração vem agora. Bem, Lutero fez muito bem até aqui, mas esta parte ele não conseguiu fazer. Ele continuou usando cachimbo, continuou batizando bebês, continuou as pessoas aceitando o batismo trinitariano. O nome do Senhor Jesus Cristo que era invocado no ato batismal, de acordo com Atos 2:38, Atos capítulo 8, Atos 10, Atos 19. Eles não conseguiram ver isto. Só o restaurador poderia fazer isto. E o restaurador, quando ele pregou a sua mensagem de restauração, aí se levantou muitos grupos. Se levantou os grupos unicistas, se levantaram outros grupos pentecostais. Mas não quiseram a obra da restauração completa. Quando viram aquilo que Deus é um, que Deus e Cristo são um, que o Jeová do Antigo Testamento, que é o grande Espírito Santo, ele se fez carne e foi chamado de Jesus Cristo para cumprir o plano da redenção, eles acharam que aquilo era tudo e formaram a doutrina. Bem, então, é apenas um Deus e pronto. E ali se estabeleceram. E não passaram de mais uma denominação. Porque a restauração era muito mais que isso. Outros começaram, quando viram que o restaurador trouxe a mensagem, que o batismo era em nome do Senhor Jesus Cristo, muitos pegaram, está aí, se estabeleceram, apenas isto. Mas a obra de restauração não para sobre aí. Este foi o problema. Que a obra de restauração, ela abrangia muita coisa. São muitos mistérios. Só que os mistérios não podiam serem revelados antes da restauração. Então, primeiro houve a restauração da doutrina apostólica, da doutrina profética. Quando a doutrina foi restaurada e a humanidade pôde ver o que estava por trás da letra da Bíblia, o evangelho apostólico e profético sendo pregado novamente, vindicado como sinal de Deus. Quando isto foi entregue, aí chegou o momento certo de cumprir as Escrituras. E Deus então disse, vá para o oeste, porque é tempo da abertura daqueles 7 selos. Amém? Oh, irmãos, vá para o oeste. Chegou o tempo da abertura daqueles 7 selos misteriosos. E ele foi, viajou. E quando o Espírito Santo fez voltar de regresso para pregar os 7 selos do Apocalipse, aquilo foi tão diferente do que o mundo religioso pensava, que até hoje estão batendo a cabeça de um lado para outro, que achava que era uma coisa tão extraordinária, e na verdade é, mas é de uma maneira tão simples para que as pessoas não compreendam. É tão grande e Deus mostra de uma maneira tão simples. Enquanto eles dizem que é o cavaleiro de Apocalipse, capítulo 5, cavaleiro da abertura do primeiro selo, enquanto as igrejas dizem que aquilo é o Espírito Santo conquistando, quando o primeiro selo foi revelado, aquele mistério disse, foi o espírito do anticristo, que tinha entrado na primeira era da igreja se passando por Cristo. Vê a diferença? Aí os mistérios começaram a ser revelados. E até hoje, muitos de nós não compreendemos ainda todos os mistérios. Eles estão se cumprindo, estão chegando no final do seu cumprimento. E eu sempre digo, não é tempo de brincarmos mais, porque muitas coisas que pensamos que está para frente, já está para trás. Muita coisa que achamos que vai se cumprir, está em pleno cumprimento. Muita coisa que achamos que vai acontecer, já aconteceu. E temos que ter cuidado, para não acontecer de pensarmos assim, mas escuta, não é um arrebatamento? E ouvimos uma voz dizer assim, já aconteceu e vocês não souberam. Vamos ter cuidado para que não aconteça isto. Porque enquanto eles continuaram esperando o Messias, pregando que o Messias viria, lendo no templo, Deus meu, por que me desamparaste? Era um cântico, um salmo de Davi, ali. Deus meu, por que me desamparaste? Transpassaram minhas mãos e os pés. Eles lendo o Antigo Testamento. Lá na cruz estava o cordeiro balindo falando as mesmas palavras, porque estava se cumprindo. E eles não souberam. 14 anos depois, estava Paulo encontrando os irmãos de Éfeso. Escuta, vocês receberam o Espírito Santo desde que creste? Sabe o que eles disseram? Ora, eles escutaram João Batista.
Eles eram bons cristãos. Eles tinham sido batizados no Rio Jordão, no mesmo lugarzinho que Jesus foi batizado. No entanto, não sabia nada do plano salvífico de Cristo. Não sabia do Espírito Santo. Não sabia de nada. Esse tempo inteiro vocês não sabem? Que batismo é esse de vocês? Ah, o batismo de João. Sim. Mas João disse que era para aceitar o outro que viesse. 12 irmãos. Quando Paulo mostrou para eles que as coisas já tinham acontecido, eles então foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Atos capítulo 19, versículo de 1 ao 5. Muitos anos depois que aquilo tinha acontecido. E quando Paulo escreveu o livro aos Hebreus, teve que torcer a cabeça dos sacerdotes, dos religiosos do dia, mostrando para eles que eles estavam tão apegados ainda ao Antigo Testamento, às coisas da lei. E Paulo disse assim, olha, a lei era sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. O sábado era o descanso, apontava para o descanso, para Cristo. O sábado aponta também para o milênio. Vocês estão apegados com o sumo sacerdote e todas essas coisas, mas ali veio já o sumo sacerdote, da mesma linhagem de Melquisedeque. Melquisedeque se encontrou com Abraão, que era o sumo sacerdote do Deus Altíssimo. Era Deus em uma teofania. E Paulo estava mostrando aquilo para eles, tantos anos que tinha acontecido as coisas. A mesma coisa, a abertura da palavra, a revelação dos mistérios, dos selos e tudo já tem acontecido, tem se cumprindo, muita coisa está se cumprindo neste exato momento. E as pessoas estão aí, querendo subir aos montes, né, para orar, querendo receber dom, para falar em línguas, o que é muito bom, sabe? Querendo fazer isso, querendo fazer aquilo, não estão preocupados com o cumprimento das Escrituras. Não estão preocupados com o que é que Deus está fazendo. E estão querendo fazer o trabalho para Deus, sem saber o que é que Deus está fazendo. Deus está fazendo uma obra na terra exatamente nesses dias. O povo tem deixado passar isto por alto. É nosso dever, que temos visto isto, mostrar em todo sentido, gritar enquanto pudermos o que é que Deus está fazendo. E a primeira maneira de mostrar isto é mostrar com as nossas próprias vidas. Vamos colocar de pé. Senhor, nosso amoroso Pai, nós estamos diante de Ti nesse instante, te agradecendo por Tua bondade, pela Tua misericórdia. Agradecendo ao Senhor pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, por esta pequena palestra. Pedimos que o Teu Espírito Santo continue inspirando os nossos desejos. Continue, Senhor, abençoando o Teu povo. Ajuda os meus ouvintes. Perdoa os nossos pecados. Não passes de nós, Senhor, esta misericórdia do dia. Não queremos ficar de fora deste favor imerecido que o Senhor tem enviado. Ajuda-nos a cumprir a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a ser mais fiéis, a sermos mais crentes, melhores cristãos, melhores homens, melhores pais de famílias, melhores donas de casa, melhores filhos, melhores alunos. Nós temos que ser o melhor de Deus aqui na terra, em todos os sentidos. Mas, Pai, em nós não há nada de bom. E quando disseram com o Senhor, bom mestre, o Senhor disse, por que dizes que eu sou bom? Que revelação é esta que tens tido? Porque não há um bom a não ser Deus. Quem te disse que eu sou Deus na terra? Oh, Senhor, para te chamar de bom mestre, tinha que saber que o Senhor era Deus. Não existe nada de bom em nós a não ser o Senhor. Pedimos que o Senhor bondoso, misericordioso, compassivo, possa estar nos ajudando sempre. Para também possamos ser uma ajuda para as outras pessoas, para os nossos amigos, para os nossos parentes, para a igreja. Deus, nos ajuda, Senhor. Nós não queremos ficar para trás. Nós queremos prosseguir até alcançar o alvo, a coroa de glória incorruptível que o Senhor tem guardado para todos aqueles que amam a Tua vinda. Prepara-nos, Pai, com a Tua palavra, sempre que nos reunirmos aqui, que o Senhor tenha este pão, esta mesa farta, para alimentar nossas almas e os nossos espíritos, que sempre estão sedentos por mais do Senhor. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Sublime graça do Senhor, que há um infeliz salvou. Eu cego fui,
mas vejo já perdido ele me achou. Outra vez, levando suas mãos, sublime engraçado Senhor, que a infeliz salvou. Pendurado no madeiro, ó Jesus, quiseste assim me livrar do cativeiro e provar-me amor sem fim. O teu sangue foi vertido, expiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Amigos cristãos, nós estamos encerrando mais uma mensagem de fé. Purifica-me, Senhor. Estamos à sua inteira disposição para qualquer dúvida ou esclarecimento. Ser propício ao pecador, desse abismo do pecado, a lutar na escuridão. Ouvintes, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Ó meu Jesus, esta é a primeira oração
nosso